Aula de introdução ao JavaScript quando utilizado dentro de um navegador web, implementando o lado cliente de uma aplicação web. Para contextualizar o que representava o uso do JavaScript dentro das aplicações web, eu gostaria de apresentar alguns conceitos que são atrelados a aplicações estáticas e aplicações dinâmicas. As aplicações estáticas, elas eram representadas por aplicações web que não faziam uso de JavaScript. Seriam aplicações web construídas simplesmente com o uso de HTML e CSS. Essas aplicações, elas apresentam algumas características, como limitações nas interações com o usuário. Ela tinha uma característica de gerar uma espera frequente do usuário por atualizações. Quando o usuário precisava de alguma atualização da interface, normalmente ele precisava recarregar a página inteira para visualizar essa atualização. E nas aplicações estáticas nós também tínhamos uma característica que era sobrecarga no processamento do servidor, porque o servidor ele era responsável por processar qualquer atualização da interface que era necessária. Então toda vez que o usuário precisava de uma atualização, ele precisava mandar uma requisição para o servidor e aguardar que o servidor construísse uma nova página HTML completa com a atualização de interface que ele pediu. A característica dessas aplicações estáticas é que toda vez que era necessária uma interação do usuário com a aplicação e que o usuário precisasse de feedback, ele necessariamente precisaria implementar um componente de interface baseado em links ou eventualmente algum formulário. E quando ele preenchesse esse formulário ou clicasse nesse link, sempre ele precisava aguardar que saísse uma requisição do navegador web, fosse até o servidor ele precisava processar múltiplas requisições, porque não era apenas o usuário que estava interagindo com a página, mas eventualmente múltiplos, concorrentemente. E depois que ele terminasse de realizar esse processamento, ele retornava uma nova página, um novo código HTML com a atualização de interface que foi pedida pelo usuário. Esse tipo de aplicação, ele gerava um modelo de uso da aplicação web similar a essa figura que eu estou mostrando para vocês, que nós chamávamos na época de modelo clássico de aplicações web. A característica é que nós tínhamos uma separação entre o cliente, né, sendo essa parte, toda a atividade que era executada dentro do navegador web, e o servidor. E conforme o usuário ele interage com a aplicação web, normalmente ele está interagindo, eu estou lendo a minha página, estou navegando entre os links. Eventualmente, quando eu desejo ir para outra página, eu clico em um determinado link. O comportamento padrão desse tipo de aplicação é que quando eu clico em um determinado link, o navegador web ele realiza uma requisição para o servidor ele recebe essa requisição, ele executa um processamento dentro do sistema, e quando ele termina esse processamento, ele devolve a interação de volta para o usuário. E basicamente isso daí seguia conforme um ciclo, e isso daí representa o tipo de interação do usuário com o servidor. Uma característica só para observar nesse modelo de interação é que a interação do usuário com a aplicação ela não é contínua, de forma que sempre que o servidor está realizando o processamento, observem que o usuário, dentro do navegador web, a princípio ele não vê nenhuma atualização. Normalmente nesse período o navegador ele acaba sendo inutilizado, ele fica ou travado ou aparece uma página branca ou qualquer outra característica. Nas aplicações web que vocês utilizam hoje, mesmo quando a gente implementa esse tipo de modelo, às vezes ele passa um pouco imperceptível por causa da velocidade da rede atual e também porque o processamento às vezes não é muito, ou você está usando um servidor muito perto de você, muito no local e tal, e eventualmente isso daí não é observável. No entanto, quando você trabalha com aplicações em escala maior, em que você tem mais usuários, o processamento é um pouco mais pesado, eventualmente esse tipo de espera do usuário pelas atualizações ele fica mais aparente. O modelo de aplicações que nós vamos estar implementando quando a gente utilizar o JavaScript dentro do navegador web vai ser um modelo que a gente chama de aplicações dinâmicas. O objetivo dessas aplicações dinâmicas vai ser tentar reduzir o número de interações que nós fazemos com o servidor,
de forma que algumas interações de atualização de interface nós vamos poder realizar diretamente no navegador, sem precisar pedir por dados para o servidor. Isso tem um foco em deixar a aplicação, em melhorar a usabilidade da aplicação de uma forma geral, e também tem um foco de tentar reduzir a carga de processamento dentro do servidor. Pelo menos isso daí era uma ideia que se tinha quando nós começamos a implementar esse tipo de aplicação. No modelo clássico de uma aplicação web, o que nós tínhamos normalmente, nós implementávamos o nosso navegador web, a camada de navegação web, baseada em HTML e CSS. Tínhamos HTTP sendo realizado pelo servidor, o servidor normalmente ele realiza algum acesso a banco de dados e respondia ao navegador web utilizando HTML e CSS. O modelo de aplicações que nós vamos estar implementando a partir de agora é esse modelo novo que eu estou apresentando para vocês com o modelo de uma aplicação Ajax. O que muda essencialmente nesse modelo é que observem que dentro do navegador web nós incluímos uma nova camada de implementação do nosso sistema, que nesse exemplo aqui, e na verdade quando ele foi estabelecido inicialmente, a ideia é que nós chamaríamos ele de motor Ajax. O motor Ajax basicamente ele seria uma camada de implementação de código JavaScript, e esse código JavaScript ele teria comunicação direta com a interface do usuário, com o código HTML e CSS, de forma que o usuário interagiria com o motor Ajax e o motor Ajax ele eventualmente poderia realizar atualizações na interface. Adicionalmente, esse motor Ajax ele também teria controle sobre as requisições HTTP sendo realizadas pelo servidor, e de tempos em tempos ele poderia realizar uma requisição ao servidor solicitando por novos dados, sendo que o servidor poderia responder a essa requisição mandando os dados para o motor Ajax. Uma característica desse modelo de aplicações Ajax é que esse daqui é um modelo que foi introduzido à comunidade de programação web e na época falava-se muito da utilização do formato XML para realizar essa comunicação. No entanto, hoje em dia a gente acaba não utilizando muito o formato XML e nós adaptamos para utilizar outros formatos. Então, só para exemplificar para vocês como isso daí seria refletido na nossa aplicação web, inicialmente nós tínhamos o nosso modelo clássico de aplicações web, que era caracterizado por uma interação não contínua do usuário com a aplicação, sendo que ele sempre tinha que esperar por atualizações. O modelo que nós vamos estar implementando a partir de agora vai ser um pouco diferente, que ele vai ser baseado nessa figura que eu estou apresentando para vocês. A diferença é que nós teríamos o motor Ajax sendo implementado e observem que a interação do usuário nesse modelo de aplicação ela é contínua, ele não precisa esperar por atualizações vindas do servidor, o navegador dele tem como característica não ficar bloqueado enquanto nós estamos esperando por atualização de interface. E a comunicação do usuário ela seria realizada diretamente com o motor Ajax, sem a necessidade de comunicação direta com o servidor. E o motor Ajax seria responsável por realizar atualizações na interface do usuário conforme a interação do usuário. Nesse modelo de interação também é prevista a comunicação do motor Ajax com o servidor, de forma que ela poderia ser realizada de tempos, na verdade em intervalos de tempo fixo, sempre pedindo por uma atualização do servidor por algum dado específico e sendo realizado múltiplas vezes, de forma que essa interação com o servidor ela pode ser realizada de uma forma transparente ao usuário, sem que o usuário fique esperando por uma atualização da interface. Nesse tipo de aplicação, nas aplicações dinâmicas, elas têm como características principais interações com o servidor menos frequentes. O uso do motor Ajax ele nos permite novas implementações de mecanismos de interação mais elaborados com o usuário e tem como objetivo também reduzir o tempo de espera observável pelo usuário.